Olá, seja muito bem-vindo a mais esse podcast, a mais esse encontro mágico, mais um dia para gente olhar para dentro, profundo, estudar com profundidade essa experiência iniciática que é esse livro, Um Curso em Milagres. Mais uma vez eu estou aqui com a Gabi para a gente fazer a leitura e trocar sobre mais uma sessão do capítulo 2. Estou muito grata pela sua presença aqui, ouvindo a qualquer tempo. E no mais é isso. Estou muito grata, muito feliz de estar dando continuidade a esse trabalho. E estou aqui com a Gabi. Bem-vinda, Gabi, a mais um podcast. Olá, obrigada. Estou muito feliz de a gente estar aqui de novo. E hoje a gente vai continuar no capítulo 2. Vamos para a sessão 5, que é a função do trabalhador de milagres. É a página 26 para quem tem o livro físico e quiser acompanhar com a gente. Bom, então, antes da gente começar, vamos tirar um momento para ir se alinhando. Quem puder fechar os olhos um pouquinho, vai indo pro coração, se conectando com o seu coração, aquietando a mente. Pode ir entregando os pensamentos que estiverem na frente, se tiver pensamentos de preocupação, pensamentos sobre o que tem que fazer depois, qualquer pensamento de resistência também. Aproveite esse momento para entregar eles. Para que a gente possa estar aberta a receber aquilo que a gente veio receber hoje. Que a gente possa receber, acima de tudo, através do nosso coração. Então, aos pouquinhos pode ir voltando. Então, vamos começar. A função do trabalhador de milagres. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que a liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente na realidade não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Bom, então vamos começar pelo início do parágrafo. Então, no começo ele já fala, né? Antes que o trabalhador de milagres esteja pronto para empreender a sua função nesse mundo, que é os milagres, né? Que é curar a mente em direção à expiação, é essencial que a gente compreenda inteiramente o medo da liberação. Porque se a gente não percebe se a gente não tem essa compreensão de que existe esse medo na nossa mente, a gente pode se perder nesse processo, acreditando, que nem ele falou, que a liberação é aprisionamento. E isso a gente faz em muitos níveis, assim, em crenças reais, né? Às vezes dentro de crenças religiosas que a gente pode ter, ou no nosso dia a dia, o medo de se curar. Então, muitas vezes, quando a gente dá um passo em direção à luz, é quando grandes medos parecem que se levantam, ou aquele sentimento de que a gente vai ter que sacrificar algo. Então, sei lá,
A gente tem, às vezes, muitas crenças, um exemplo, né? Relacionado a dinheiro. Então, se eu for seguir o caminho espiritual, eu vou ter que sacrificar a parte financeira. Percebe? Não é nem se a gente vai ter ou não que sacrificar, mas é que a ideia do sacrifício, a ideia da perda, ela é sempre automaticamente levantada. Por quê? Porque faz parte do sistema do ego, sistema de proteção, para que a gente continue no mesmo modus operandi, para que a gente continue fomentando as mesmas crenças. Então, se a gente não consegue compreender, que nem ele falou, que existe um medo da liberação, a gente pode muitas vezes cair nessas ilusões, acreditar nesses medos e recuar, sem conseguir perceber que esse é o caminho para a liberação. Que às vezes o que está sendo pedido não é um sacrifício, não é esse sofrimento que aparece, essa ilusão de medo que aparece, mas é o próximo passo que vai fazer com que a gente fique mais perto da liberação. Então, ele já vai trazendo um pouquinho, né, esse lugar na nossa mente de atenção para que a gente perceba essas armadilhas que o ego vai trazer no processo. E daí, ele fala na frase 3, né? Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. E o que eu sinto que ele está falando é que a gente, muito identificado com a ideia de corpo, a gente acredita que esse dano que vai ser feito, né? Então, eu estou caminhando em direção à luz. Então, eu sinto que a principal coisa que a gente vai perder vai ser algo relacionado ao corpo. E lembrando que é aquele conceito que a gente já conversou sobre o corpo, que não é só o corpo físico, mas é essa materialidade. Então, a gente acha que alguma coisa dessa realidade, dessa materialidade aqui, vai ser pedida para ser destruída, para ter algum tipo de dano nesse processo. Só que o que ele traz é que o dano ele é impossível, porque a mente não pode se ferir, que é logo ali embaixo. Então, a mente por si só ela não é capaz de ferir a si mesma. E a gente pode até conectar com aqueles outros conceitos que ele traz de integridade do espírito, né? Então, você pode até criar um mundo em que você acredita que você é diferente de quem você realmente é. Você pode até criar essa ilusão de mundo, mas de fato, na última instância, você nunca vai ser capaz de modificar quem você é. Você nunca vai ser capaz de modificar aquilo que Deus criou. Então, a mente ela não pode se autodanificar, porque nós somos criações de Deus. Então, Deus é maior que nós, então a gente não é capaz de desfazer aquilo que a gente realmente é. Mas a crença no corpo faz com que a gente acredite que sim, que nós somos capazes de fazer danos a nós mesmos, que nós podemos sofrer muito nesse mundo. Então, no mundo da matéria, no plano da matéria, essas ideias parecem muito verdadeiras. E elas vão ser, sim, levantadas e fazem parte das ilusões que a gente vai ter que desfazer, né? Vão ser as primeiras coisas a serem levantadas e as primeiras coisas que vão tentar barrar esse caminhar, o nosso caminhar. Aí ele fala, né, na frase 5, nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente na realidade não existem, que é isso que a gente está falando da integridade. Então, embora nas ilusões a gente acredite que elas são verdadeiras, no nível da integridade do espírito, esse erro nunca aconteceu, né? Ele não é verdadeiro. Aí esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, que introduz a correção no nível do erro. E daí ele fala sobre aquela nossa vontade, muitas vezes, da gente corrigir o nosso sofrimento, da gente corrigir a escuridão que a gente está atravessando através da forma, né? A gente quer corrigir no nível da forma uma coisa que está na mente. E é por isso que ele está falando. A gente entender que o erro não existe, né? Conseguir ver a ilusão do que está acontecendo é o que é, de fato, efetivo para a gente conseguir desfazer esse sofrimento, essa ilusão que a gente está atravessando no momento. E não a gente fazer a confusão de níveis. Então, o equívoco é na mente e eu quero resolver na forma, no nível da forma, que é o que a gente mais faz. Então, eu tenho uma crença de, sei lá, de qualquer coisa, de abandono, de escassez. E daí eu quero resolver com as coisas da forma, com as coisas do mundo, essa crença. Se eu não resolvo na mente, se eu não consigo entender e enxergar a ilusão dessa crença equivocada na minha mente em algum nível, para verdadeiramente conseguir dissolver e me identificar com quem eu realmente sou e me curar, eu vou ficar presa nessa confusão de nível. Eu vou ficar aqui no nível da forma, tentando resolver isso várias e várias e várias vezes,
sendo que a raiz ela permanece intacta. Então é só quando a gente consegue fazer esse reconhecimento real de qual é o nível que a gente tem que resolver que esse equívoco ele pode ser desfeito de fato. É essencial, então na frase 7, é essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção, que é exatamente o que a gente estava falando. Então, o espírito tem a tua integridade, a gente não precisa corrigir ele de maneira nenhuma, né? O que a gente precisa corrigir é essa identificação com a ilusão. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. Que foi também o que a gente conversou na última sessão, né? Sobre o corpo, ele não pode produzir os erros, né? Inclusive as doenças. O que produz as doenças é o aprendizado que a mente precisa. Não é nem a mente produzindo a doença, que a gente conversou na última vez. Não é, eu estou magoada com a minha irmã, com o meu parente, e a minha mágoa criou essa questão de saúde aqui. O que ele traz, não é isso. É que você tem uma questão na sua mente, uma crença que precisa ser corrigida, e pode ser que naquele momento o instrumento mais útil para corrigir aquela crença é o corpo, que pode estar relacionado até com essa questão que você está passando ali com o familiar. Mas não é o corpo que está produzindo, não é você que está produzindo. É um pedido, digamos assim, de correção, um pedido de aprendizado. E o corpo ele vai lá como instrumento de correção, né, de aprendizado, e manifesta, digamos assim. Só que ele não faz isso por si só, porque ele não é um criador, né? O corpo ele é só uma ilusão e é um reflexo de algo que a gente, entre aspas, criou, né? Que é uma ilusão também. Então ele não tem essa capacidade de criar. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. E aí ele coloca a gente nesse lugar de mente mais certa, né? De mente mais corrigida. De que a função, né, do trabalhador de milagres, né, abrindo um pouco, é desistir das criações equivocadas. Então a gente tem muitos caminhos que vão, às vezes, trazer pra gente que a gente tem que, sei lá, transcender algo, que a gente tem que fazer alguma coisa. Para um curso de milagres, o que ele traz, não. Você não precisa fazer nada. Você já é, em última instância, você já é perfeito. O que você precisa fazer é desistir disso que você criou. Não só do mundo, como ilusão, e daí a gente está falando da mente una, mas muitas vezes até no nível mais individual das crenças que a gente carrega, né, que a gente se apega. Então a gente precisa desistir do sofrimento, a gente precisa desistir daquilo que foi criado, para que aí sim isso possa ser curado. E essa é a única capacidade criativa da mente que é verdadeiramente significativa, que é verdadeiramente útil no nosso processo de desenvolvimento, de cura espiritual. Olha, deixa eu falar. Você sai do barco, você se indica. Ok. Nesse momento, depois da leitura desse primeiro parágrafo, eu estou em contato com uma resistência forte dessa leitura, nesse momento, porque para mim entrou alguma energia radical, assim, nesse lugar o corpo não existe. É claro, todo esse mundo aqui ele é uma ilusão, isso já é compreendido desde o início, né? Tipo, nada real pode ser ameaçado. Se o corpo é perene, se o corpo é efêmero, então ele não existe. Então ele é uma ilusão. Ok. Mas é até difícil verbalizar, mas a minha sensação é como se nesse momento eu estivesse sentindo nossa, é difícil de explicar.
Mas eu vou tentar trazer para a palavra, porque parece que a palavra não corresponde ao que eu tô sentindo. É um lugar de, nossa, muito radical tudo isso, sabe? Muito radical, tá muito radical nesse momento para mim, tudo. Eu entendo que é sobre desistir. Quer dizer, eu não sei se eu entendo se é sobre desistir ou sobre simplesmente aceitar e entregar. Entregar, aceitar, entregar, aceitar. Compreender que quem cria é a mente em alinhamento com a mente superior. Ok. Mas é isso, eu senti agora uma força quase religiosa nessa parte. E pode ser, claro, pode ser a minha própria mente, o meu próprio ego levantando assim esse lugar de corpo não existe, a mente não existe, nada existe. E sei lá, fiquei irritada. Eu tô verbalizando aqui, eu tinha dado uma pausa, inclusive, na gravação pra falar com a Gabi, porque foi o que aconteceu. E às vezes o que tá acontecendo comigo pode estar acontecendo com você que tá ouvindo a gente também, né? E eu já sabia, né, que esse livro ele poderia trazer resistências e sensações diferentes. Não esperava essa. E aí, conforme a Gabi foi lendo, eu fui me conectando com uma época da minha vida em que eu ia para a igreja e o padre estava falando e eu não entendia nada do que o padre estava falando. Parecia que ele estava falando latim o tempo todo, porque era uma forma também ali para atravessar aquele momento, sabe? Então eu sinto que essa resistência que brotou aqui para mim e que a palavra que corresponde tem a ver com radical, tá muito radical. O entendimento não desceu macio para mim. Me levou para esse lugar, assim, de amortecer, sabe? Então, também não quero saber. E aí, Gabi, o que você tem para me dizer com relação a isso? Já passou por isso nessa leitura desse livro? Já passei, já. E eu sinto que ele leva muita gente para um lugar absoluto, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos. E tanto que é o que ele traz, né? Tipo, pra verdade, ser verdade, ela não pode ter exceções. E é nesse lugar de não ter exceções que ele vai, às vezes, levar a gente pra olhar coisas profundas na mente, sabe? E que algumas coisas eu ainda tenho minhas dificuldades de compreender, porque eu acho que é um livro muito profundo e que tem coisas que, às vezes, não é só pra conversar, sabe? Que a gente precisa de uma experiência pra gente realmente acessar o que ele tá falando. Não é sobre intelectualismo, não é sobre eu ficar falando da metafísica, de um curso de milagres, ou outras pessoas ficarem lendo o livro. Eu acho que não é aí que a gente vai encontrar o que ele realmente está trazendo. Eu sinto que é na experiência, e a experiência que vai conseguir fazer com que a gente enxergue algumas coisas, porque tão além mesmo desse mundo que a gente percebe, sabe? Dos condicionamentos que a gente tem muito medo na mente, que ele falou. Começou falando de medo. Que existe uma existência, né, que antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos em empreender a sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Eu sinto que é isso, é muito isso, sabe? Tem coisas que são muito profundas. Algumas eu também, até hoje, eu ainda não acesso claramente, que eu ainda sou uma mera mortal, como todas as pessoas. Mas eu sinto que para a gente acessar em profundidade a gente precisa de uma experiência, porque senão a gente também pode correr o risco de ficar fazendo aquele processo que a gente já conversou, que é trazer a verdade para a ilusão, sabe? Ficar, eu não acredito no corpo, mas eu tô sentindo dor, sabe? Mas não é isso que é para fazer. Você o corpo não existe, mas eu tô morrendo de dor de cabeça aqui. Não é isso que ele tá propondo pra gente. A proposta é muito mais profunda, a gente olhar realmente para essas ideias de corpo. E para isso a gente precisa em um nível aceitar essas ideias, sabe? A gente precisa dizer sim, eu acredito muito em corpo, eu acredito muito em dor, eu acredito em doença, eu acredito em tudo isso aqui. E daí com uma disponibilidade real de ver além, de enxergar além, é muito profundo, né? E pedir uma experiência real, a gente pode acessar isso num lugar genuíno. Mas é uma experiência, é um processo. Sim. Depois que eu verbalizei essa revolta, algo acalmou dentro de mim, assim, dentro do meu coração. Eu senti, e é isso, é como você falou, e é como tá chegando também agora pra mim, conforme eu expresso, né? Porque é um livro meditativo em alguns momentos, sabe? Por exemplo, esse parágrafo, eu sinto que pra mim, como ele levantou
algumas questões até mesmo de passado relacionado à religião, sabe? E levantou esse lugar do radicalismo, de o corpo não existe, nada existe. E não é que eu tô dizendo que exista. Eu sou capaz de acreditar. Eu realmente sou capaz de acreditar que nada real pode ser ameaçado. Logo, tudo isso da matéria que a gente está experimentando é uma experiência mágica, mas ao mesmo tempo uma ilusão, né? É uma ilusão. E aí começou a chegar pra mim que é sobre isso mesmo, esse radicalismo mesmo, tipo, o livro tá tentando, esse estudo é uma tentativa do Espírito Santo de nos auxiliar a fazer essa transição da matéria para o espírito. E quando a gente está falando de uma transição de matéria para o espírito, sim, a gente está falando de desistir de tudo que é matéria, inclusive as sensações, as emoções, porque isso também é matéria, isso também é um nível material, né? Então, é uma rendição, né? É uma rendição para que a transição possa acontecer. Ainda é muito confuso para mim o porquê de tudo isso, né? O porquê de toda essa experiência, mas vai ficando mais suave, assim, mais macio dentro de mim o entendimento que é sobre o espírito, é sobre que a nossa é sobre uma oração para que a nossa consciência possa expandir para esse nível eterno, né? Sim, eu sinto que é bem isso, né? E dá até uma dorzinha de luto, sabe assim, um luto, ai, meu ego vai morrer e todas essas coisas todas, né? Porque é uma sensação, e é uma sensação de perda real, assim, pro meu ego, né, pro meu físico aqui, é algo que eu preciso desistir, soltar. Então vem essa sensação de luto, mas de que adianta fugir dela? De que adianta fugir dela se a morte está logo ali? E a gente sabe disso. Se essa vida, ela vai acabar, para mim, para você que está ouvindo. É um assunto tão difícil de ser falado, tão delicado de ser tocado, mas é uma realidade, né? De que adianta a gente fugir dessa realidade? Será que não é mais valioso que a gente possa fazer as pazes com essa realidade como ela é, com essa experiência como ela é? Tô falando para vocês que estão ouvindo, tô falando para mim, que me revoltei há 1 minuto atrás, entende? Tipo, eu tô aqui me consolando com as minhas próprias palavras que estão vindo de um lugar mais profundo agora. Perfeito, né? Eu sinto que é exatamente isso, né? Quando ele fala de desistir, eu acho muito linda essa palavra, assim, desistir. Porque eu acho que ela traduz muito esse processo espiritual que a gente tá, sabe? Porque quantas vezes a gente quer uma mudança apegada ao que é ao antigo, sabe? Apegado àquela crença, apegado àquele jeito. E é um lugar mesmo na mente de desistir. Não, eu desisto disso, eu desisto de querer desse jeito, eu desisto de querer esse desejo. Eu desisto dessa ideia, eu desisto dessa crença. E é um passo muito de humildade que a gente tem que ter, porque a gente está desistindo de algo que a gente criou, né? E que levanta medo, porque a gente tem muito medo, não só o ego, né, dessa dissolução, mas a gente também tem medo do amor, a gente tem medo de Deus, tá? Em um determinado nível. Então, se eu desisto do que eu controlo aqui, do que eu me identifiquei, eu tô me abrindo exatamente para aqui, né? Pro amor, pra felicidade. A gente sabe em um determinado nível que é isso. Só que existem outras barreiras ainda na frente para que a gente acesse isso de fato, né? Não só na teoria. A palavra desistência, para mim, ela é muito forte. Ela é muito forte. E eu entendo por que ele coloca a desistência. Para mim, a palavra rendição, ela faz mais sentido. Por quê? Porque em algum nível dentro de mim, a desistência me conecta com a morte. Tipo, não com a morte assim, então eu também não vou viver, não vou fazer mais nada, vou desistir de tudo. E talvez para quem tá ouvindo pode pensar nisso, desistir como se fosse uma desistência da vida. Não é nem se entregar para a morte, é desistir de viver, desistir de tentar, desistir de buscar, desistir de criar e de querer ser feliz, né? E na verdade assim como ele fala da mágica também, que tem essa conotação diferente pra mim, né? Mas porque só rendição ainda pode ter um apego a um desfecho. Só rendição ainda pode ter um apego a alguma preferência. Eu me rendo, mas me leva para aquela direção ali. E a desistência, tipo, eu
desisto de tentar controlar. Eu entrego o controle nas mãos de Deus. Eu entrego o controle nas mãos do Espírito Santo para que a vida se manifeste. Então é uma desistência, mas não uma desistência no sentido, né, de tipo, acabaram as esperanças, eu desisto de tudo. É uma desistência, uma entrega da vontade. Uma entrega da vontade. E se mantendo presente e vivo, tipo, de coração aberto. É uma desistência, mas mantendo o coração aberto e não simplesmente entregando os pontos, não é? Entende o que eu quero dizer, Gabi? Dessa palavra desistência também levar para um lugar depressivo? Sim. E faz muito sentido você trazer isso, porque pode levar a gente. E até porque esse parágrafo principal parece que ele leva a gente para esse lugar, né? Tipo, nega o mundo, nega tudo, nega o corpo, não tem nada aqui pra você que é verdadeiro. E ele até alerta às vezes pra gente sobre isso, né? Porque o Espírito Santo, Deus, é o Espírito da alegria. Então, o caminho é a felicidade. Então, o desejo dele nunca vai ser que a gente desista porque a gente fique depressivo, não acredite em nada no mundo. É exatamente o contrário, é pra gente desistir das ilusões, não desistir da verdade. Porque se a alegria e o amor é a verdadeira verdade, a gente nunca vai poder desistir disso, porque isso é quem a gente realmente é a nossa essência verdadeira. Então a gente está desistindo, na verdade, de tudo isso que a gente coloca na frente e que a gente se apega. E é isso que ele fica falando. Você tem que desistir. A gente até conversou sobre em outros momentos, né? Do demite-te agora e de ser o seu próprio professor. Você precisa desistir desse lugar. Porque se você não desistir, você vai continuar apegado a essa história que você está criando. E essa questão que você trouxe, né, da rendição é uma forma de falar, realmente. Mas realmente a rendição traz, às vezes, uma sensação de que é maravilhosa, é importante a rendição. Mas às vezes pode levar a gente para essa ideia de, sei lá, estou me rendendo para a luz, para o divino. Claro, você está fazendo isso. Mas a desistência é, às vezes, até da gente se render da expectativa de como a gente vai fazer isso. Sabe? Do que vai suceder nessa rendição. Sim. E é desistir da história. Eu desisto dessa história aqui que eu tô criando. Você decide, você escolhe qual é o próximo passo. Vamos lá. Parágrafo 2. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazer. Antes de entrar nesse tópico, vamos já comentar a primeira frase que traz, né? Que mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Então que a Dani até perguntou, né? A mente cria, a mente não cria, o que é isso? O que a mente faz? A mente cria alinhada com a verdade, com o amor. Porque se tudo é amor, a única coisa que a gente pode criar é amor. Mas vamos partir aí dessa ideia. Se a única coisa que realmente existe, que realmente é verdadeira, é o amor, a felicidade, a alegria, que é Deus também, é esse conceito mais elevado de amor. Se isso é tudo que realmente existe, o que pode realmente ser criado é amor, alegria e felicidade. O que a gente faz com a mente, né? Que não é amor, que não é alegria, que não é felicidade, são ilusões, que não pode ser criado. É tipo assim, na realidade, no seu mundo maravilhoso lá, vou fazer uma metáfora. Você está numa florestinha, você pode pegar lá a madeirinha e criar uma casinha de madeira. Porque existe madeira onde você está. Só que você quer muito criar uma casa de meteoros. Só que não tem meteoros onde você está. Para você criar uma casa de meteoros, você vai precisar fazer o quê? Sonhar. Entendeu? É mais ou menos isso. Então você vai usar a sua criatividade num sonho. Mas você não vai criar de fato aquilo. Você vai estar imaginando, você vai estar sonhando lá com sua casa de meteoros. Mas quando você acordar, o que existe é uma casinha de madeira. Então é mais ou menos essa metáfora para vocês entenderem. Acho que a gente compreender. Então, o que é...
Fez sentido? Amei, amei. Não, porque aí me traz aquela ideia do sonho dentro do sonho, sabe? Quanto mais a gente cria com a mente equivocada, mais pra dentro do sonho a gente vai entrando. E mais preso no sonho a gente vai ficando, né? Profundo, profundo. Que bom que funcionou, gente. Veio agora. Veio agora. Então, é mais ou menos isso. Por isso que ele fala que o que você realmente pode criar, de fato, é só com a mente certa. Com a mente equivocada, você vai criar ilusões. Você não está criando alguma coisa que existe. Você está se equivocando, e que nem a Deia trouxe, se prendendo mais ainda nessas ilusões. E por isso que a gente precisa desistir dessas ideias. Então, eu preciso desistir da minha casinha de meteoro e voltar pro meu mundo com a minha casinha de madeira. Porque é o que é possível no mundo. Então, o mundo do amor, o que é possível é o amor. Então, eu preciso desistir dessas outras ilusões. E agora tá me vindo profundo, muito profundo. Não esperava por isso. Mas agora tá me vindo sobre, tá. E aí, o que a mente cria com a mente certa? O que a mente certa cria? É amor. Porque uma coisa que me revoltou também no primeiro parágrafo foi essa ideia assim, que na minha cabeça isso veio, tá? Então significa que se coisas bonitas acontecem é porque é real. E coisas feias acontecem é porque não é real. Não, as coisas bonitas também não são. Porque essa criação bonita ou feia, da preferência ou da não preferência, é ilusão. É ilusão. E tanto a bonita quanto a feia pode ser uma ferramenta de cura da mente. Mas a verdadeira criação não está nesse mundo. Esse é um ponto que já começa a dissolver o nó que começou a me dar no primeiro parágrafo, sabe? Criação real não está nesse mundo, não está na matéria. Criação real não é um castelo com um príncipe encantado. Isso não é uma criação real. Isso é o sonho se aprofundando, né? Exatamente. E claro que pode ser utilizado para que o amor, né, possa ser expressado, que é real. Assim como o castelo, tanto quanto, sei lá, o calabouço também pode. Se a gente curar a mente, o amor pode brotar em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, como a gente já falou também em alguns outros podcasts. Tá. Exatamente. E eu acho que esse exemplo realmente ajuda a gente a ver a didática, porque se a gente pegar esse exemplo do sonho lá da casinha de meteoro, você pode fazer, que nem você falou, uma casa feia ou uma casa muito bonita. E tanto faz, porque ela ainda vai ser uma ilusão. A bonita ou a feia vai ser a ilusão. E o que é a gente acordar, o que são as coisas dentro do sonho que vão ajudar a gente a acordar? São aquelas cenas que vão rememorar, às vezes até quando a gente está sonhando, de coisas que eram do outro mundo, que vão fazendo com que a gente desista daquele sonho para querer acordar de novo, sabe? Às vezes até a gente experiencia isso dentro do sonho, né? Eu tô sonhando e daí a pouco eu lembro de alguma coisa que alguém fala que me lembra o que eu vou fazer no dia seguinte, sabe? Uma metáfora pra gente entender. Então os milagres, eles são esses vislumbres do que há fora desse mundo, são essas curas na mente para que a gente possa ir desistindo desses quereres que não são possíveis, que não são verdadeiros, porque os nossos quereres são quereres de autoataque, de ódio, às vezes de falta de amor. E isso não é possível no mundo de amor. Então a gente precisa ir desistindo desses quereres para ter de novo vontade, digamos assim, de abrir a nossa consciência 100% para a verdade, despertar mesmo. Tá. Então vamos lá. Estamos no 2, na linha 2. Os medicamentos físicos são formas de encantamento, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazer. Isso a gente também conversou no último podcast. Era exatamente essa frase, que eu não sabia se estava na última sessão ou nessa, que ele fala mais diretamente sobre essa questão de medicamentos, que a gente já falou, né? A cura só pode ser feita realmente na mente, então não pode ser feito através do corpo. Toda vez que a gente experimenta um alívio no corpo através de algo da forma, a gente está fazendo a mágica que ele fala, né? E é porque na nossa mente tem uma liberação para isso. A gente tem uma permissão para que através daquela mágica a gente possa se sentir melhor. Por isso que tem casos de pessoas que tomam os mesmos medicamentos e não têm resultados, e para outros o resultado sabe? Para um curso de milagres seria mais ou menos essa explicação, porque na mente de cada um existe uma permissão, entre aspas, assim, uma crença ou não naquela magia.
E aí, dependendo de como está a tua crença, você vai acessar esse resultado momentâneo. E aí ele dá esse adendo, porque muitas vezes quando a gente começa a falar sobre isso, a gente às vezes dá aqueles surtos, né, entre aspas, de então eu não preciso de medicamento, eu não preciso do mundo, não preciso de nada, não. E daí ele já faz o adendo. Se você tem medo de fazer isso, se você tem medo de usar a mente para curar, não deve fazer. E daí ele continua. O próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente no instrumento de cura físico, em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sofrimento de invulnerabilidade, enquanto persistir o teu sofrimento de vulnerabilidade, não deve. Desculpa, a gente volta. Então, enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não podes tentar apresentar milagres. Não deves tentar apresentar milagres. Ok. Então acho que aqui ele esclarece um pouquinho a questão do medo, né? Que isso pode ser usado, porque isso pode gerar uma criação equivocada da mente, né? Inclusive também pode fazer com que a gente acredite que o milagre foi feito por nós mesmos. E não perceber o real milagre que aconteceu por trás, né? E daí a gente está se prendendo de novo na ilusão. A gente não está caminhando em direção à liberação, a gente só está se prendendo mais aí. Sim. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que o recebe seja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de estabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Então, aqui ele vai introduzindo para essa ideia do trabalhador de milagres, né? E daí ele traz que o trabalhador de milagres precisa ter essa disponibilidade para a mente certa para poder estender isso para outras pessoas, para poder estender ao redor. Mas que o milagre não precisa da mente certa para se manifestar, porque ele é a correção por si só. Então, se eu estou equivocada, eu ganho um milagre, entre aspas, né, para que eu possa ser corrigida. Mas, se eu estou na função de trabalhadora de milagres, aí sim a mente certa ela é importante, para que eu consiga estender mesmo esses milagres. Provavelmente uma lei universal, né? Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho dentro, né? Não tem como não tem como um conhecimento ser estendido através de mim se ele não passar por mim, mesmo que por um instante. E isso parece uma lei de física, uma física holística. E é lindo, é lindo. E aí agora sim, agora eu tô entendendo também. Gente, é impressionante como aquele primeiro parágrafo mexeu assim com a minha energia num lugar. Agora não tá mais, agora eu tô super tranquila, tô em paz, tô sentindo meu coração vibrando até. Mas como é forte, né? E como é profundo o trabalho desse livro, assim. Quantas
A minha sensação é que na multidimensionalidade aconteceram, sei lá, um exorcismo aconteceu aqui, sabe? De uma revolta que foi expurgada, assim, sabe? Não sei se ela volta ou se não volta, mas enfim, muito profundo. Voltando. Agora eu começo a compreender e me abrir para compreender que existe a diferença entre o trabalhador de milagres e aquele que recebe o milagre. Aquele, né? Agora que eu tô entendendo isso. Acho que é a primeira vez que ele também começa a enfatizar isso nesse livro, né? Ele tá trazendo o termo, né? Uhum. Ok. Entendi. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente segura enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantenha uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Uau! Nossa! Uau! Sim. Porque é muito esse processo, né? Que me vem aqui, essa questão, né? A gente precisa estar aberto para receber, e a gente precisa ter essa mentalidade de estar disponível, mas a confiança nele. Só que quando a gente sente que está faltando, não é porque o processo está errado, né? Porque eu sinto que, talvez, conforme a gente vai caminhando cada vez mais nesse caminho espiritual, às vezes a gente quer estender alguns conhecimentos, né? Para as outras pessoas, e daí parece que não dá certo. Parece que isso aqui não tá curando, e eu estou entregando, e eu estou fazendo o meu processo, e não tá indo. E daí vem muito esse lugar de, então isso aqui não funciona mesmo, ou esse milagre aqui não tá disponível. E aí ele muito nesse lugar que, se você tá experienciando isso, é porque isso é uma manifestação da tua falta de crença nisso. Sim. É só você manifestando a sua dificuldade, né? A sua recusa em aceitar a expiação para ti mesmo. Uau! É profundo e lindo ao mesmo tempo. Eu acho lindo. Me lembrei, agora com a sua explicação, eu me lembrei de uma. Como é que eu vou explicar isso, né? Tipo, um ensinamento que o meu coração, ao longo desse tempo na minha vida, assim, né? Desde o início do meu despertar, porque eu sinto que os meus olhos seguem se abrindo a cada instante. Mas desde o início eu observava a palavra das pessoas, né? Tipo, uma pessoa fala uma coisa e aquilo é recebido de um jeito. Uma outra pessoa fala a mesma coisa e aquilo explode luzes na outra pessoa e, tipo, grandes acontecimentos com a mesma frase, com a mesma coisa sendo dita. E desde o princípio, pra mim, assim, o meu coração me trazia uma revelação nesse sentido, sabe? De que é isso. Existem mistérios e tem a ver com essa entrega para Deus, né? Porque quando a gente começa a achar que é a gente que está fazendo alguma coisa, é uma ladeira abaixo. E é um orar e vigiar constante. Porque a criança ferida e aquela, né, a insegurança que pode estar presente no caminho de qualquer ser humano pode levar a gente para esse lugar de olha o que eu fiz, olha o que curei fulano, curei ciclano, e isso pode até distrair por um tempo, mas não se sustenta porque é totalmente equivocado. Eu achei forte ele falando, né? O curador que confia na sua própria prontidão está colocando em perigo a sua compreensão. Aí eu já tipo, ai, tá.
Porque eu tava pensando, eu tô disposta, eu tô pronta, eu tô aberta. Eu tava bem nesse lugar assim, sabe? Eu tô aberta, eu tô aqui, super pronta, Deus. E lógico, né, que numa inocência até, porque eu entendi. É desafiador, né? Eu fico pensando assim, pra quem tá fazendo o caminho, assim como eu, é desafiador pro ego você entregar nesse nível. A verdade, a cura, o amor, entregar. Demite-te, né? Tipo, e quantas pessoas podem levantar essa bandeira de mas meu esforço, e o meu eu, né? E o meu mérito. Oh, profundo, profundo. E lindo. Eu sou muito grata por ter a oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento. Demais, é. E eu acho muito lindo, assim, como ele vai falando com cada um, assim, nas especificidades, né? Tipo, você tá falando com essa questão da prontidão na mente, né? E ele já vai, você vai lendo, às vezes ele já vai se construindo. Pra mim, pegou outras coisas que eu sou psicóloga, então, em muitos momentos eu vejo aqui nesse lugar de, não, vou entender isso, mas não tá funcionando. E daí ele, tipo, não tá funcionando porque você se recusa a aceitar a expiação. Não tem nada a ver com aquilo. E assim, é Sim, maravilhoso. é. Maravilhoso. Então, a linha 5. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reimpulsando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e as suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restaura à sua verdadeira posição como aprendiz. Maravilhoso, né? Aqui ele está realmente ressaltando o que a gente conversou no final do jantar, que é a nossa responsabilidade, né? A única responsabilidade do trabalhador de milagres é a expiação para si mesmo. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está em grupo de um curso de milagres, a gente sempre fala assim, é pra gente, né? Primeiro é pra mim e é só pra mim, acima de tudo, porque essa é a nossa real responsabilidade. Então, mesmo que pareça, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, parece que a gente está fazendo um podcast aqui para pessoas ouvirem, mas o processo real, o único processo verdadeiro é a nossa expiação, né? A expiação na nossa mente, independentemente de fora. Até porque em alguns momentos, daí tudo bem que isso é mais última instância, ele vai trazer que não tem ninguém lá fora, né? Então é só a gente. Esse é o processo, é a nossa responsabilidade. E tira a gente muito desse lugar de curador. E às vezes até numa inocência, numa disposição positiva, do tipo, eu quero que o outro receba isso que eu tô recebendo. Então às vezes a gente se coloca mesmo nesse posicionamento. Só que é o que ele fala, né? A tua responsabilidade é só a sua expiação. E você não tem como garantir a expiação do outro, né? E provavelmente se você tá percebendo muitas dessas resistências é porque na verdade elas são suas.
Então, volta para dentro. O caminho é de volta. Olha de novo para essas ideias, olha de novo para essa mente, para que você possa curar de verdade. Conecta muito com aquela passagem da Bíblia, né? Tipo, você tá querendo aí tirar a trave da visão do teu irmão? Não, tirar o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que tem na sua visão, né? Quando fala que a única responsabilidade é aceitar a expiação para nós mesmos, e é isso, né? É realmente olhar para dentro, dar 1000 passos para trás e perceber o quanto ainda a gente permite. Aqui tem uma frase, ó: negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de nível dos outros. Quem? Aí a gente vai nesse lugar de querer curar o outro, querer ajudar o outro, querer fazer com que o outro entenda X, Y, Z, quando a gente, ao longo de 24 horas de um dia, a gente sucumbe a pensamentos destrutivos, a pensamentos depreciativos sobre nós mesmos, sobre o mundo. Olha o trabalho que dá a gente cuidar da nossa própria mente, né? E ter essa compreensão de que esse é o real serviço. É me empoderar nesse nível, é me fortalecer nesse nível, de não admitir, lógico, não admitir no sentido de conseguir voltar toda vez que eu perceber que minha mente está criando equivocadamente. E quantas vezes a gente quer sentir aquela revolta, ou aquela tristeza, ou aquela emoção negativa, né? Como se fosse a coisa no egocentrismo, né? É o egocentrismo, o sintoma claro de que a gente está identificado com a ilusão. Não é que é errado, né? Porque falar isso pode parecer duro demais, né? E quando vem a dor vem mesmo. Quando vem a tristeza, ela é, entre aspas, real, né? Ela é real. Não é sobre ser errado, mas é sobre ir jogando luz, sabe? É sobre ir ganhando consciência do real trabalho. O real trabalho. Curar a nossa mente. Tô aqui nessa tristeza. Eu entrego essa tristeza para o Espírito Santo. Cura minha mente, Espírito Santo. Que eu possa enxergar a verdade aqui. Que eu possa enxergar o amor aqui. E assim, naturalmente, sem que eu precise dizer nada, essa dissolução de confusão de níveis começa a acontecer e se estender para o próximo. E também já aconteceu muito isso comigo, Gabi, de querer que alguém entenda alguma coisa, ou querer estender uma cura e ou qualquer coisa, né? Não vem claro para mim nenhum exemplo, mas eu sei que isso já aconteceu, de chegar no meu coração assim, porque você não tem isso integrado em você. Pá! Simples assim, meu amor, isso não está integrado em você. E é isso. E na verdade isso nunca me machucou. Sempre foi assim, confia, você não tá pronta. Você não tá pronta. Ok, você não tá pronta. Você ainda tem alguma coisa para trabalhar aí nesse sentido. Olha para isso. Ok. E assim a gente segue, né? Crescendo na humildade. Nossa, e assim, é um parágrafo mesmo muito de dar os teus passinhos pra trás, né? Pra trás. Principalmente assim, né? Nesse tópico aqui, muito desse lugar de querer curar, né? Não é à toa, porque ele tá falando do trabalhador de milagres, né? Então, a gente, nesse processo espiritual, a gente muitas vezes vai se identificar com esse lugar de curador, né? Então, eu pego essa minha bandeirinha de trabalhador de milagres e eu super quero que todo mundo trabalhe em milagres, isso e aquilo. E ele, nossa, é assim, maravilhoso. É um tapa na cara, mas é maravilhoso, porque liberta a gente, né? Vai fazendo a gente se libertar. Exato. E aí, só queria ressaltar a frase 3, né? Que ele fala: uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. E é muito lindo, né? Porque, tipo, faz só a tua parte, que isso aí que você tá preocupado, que é de querer ficar curando aí as coisas, e resolver, só faz a sua parte aí, por favor. Profundo, lindo demais. Lindo demais. Um sonho. Num bom sentido. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria. Como instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz.
Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, venha a ser uma série obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado, e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não deve ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele, em direção à luz. Então, aqui novamente ele traz, né, a função de um corpo como instrumento de aprendizado, mas que a gente não pode dotar ele falsamente, né, com outras características, né, que é um pouco o cultivar o corpo, né, essa ideia de que, e a gente tem isso de muitas formas, né, eu acho que até de forma simples, assim, culturalmente falando, de uma beleza, academia, dieta, pode até falar um pouco disso, ou até espiritualmente, às vezes de sofrimento, martírios pro corpo, pra, sabe, acessar algo. E o que ele diz é, tipo, o corpo por si só, ele é por demais denso, né? Ele não vai te acompanhar nessa jornada. E é muito interessante isso que ele fala, né? A mente é capaz de iluminação. Então, a questão é, a gente está tentando iluminar a sua mente que se enrolou nesse sonho que você criou. A gente está tentando te ajudar a voltar para sua realidade. Mas o espírito, ele já é iluminado. Então, o teu espírito, quem você realmente é, já é. Você não tem nada a ser feito, já é. Você só precisa curar a tua mente de novo em relação a quem você é. E o corpo, por si só, é muito denso, ele não vai te acompanhar. Então, ele não tem essas capacidades, essas ideias que você muitas vezes coloca nele. Elas não são do corpo, elas são da mente. Ele pode, uma vez que a mente se corrija, ele se alinha a isso, né? É possível que ele encontre esse equilíbrio ali numa mente santa, né? Mas não significa que através do corpo nada possa se dar. E quando a gente fala dessa obstrução, né? Que o corpo pode gerar tanto com essa questão da beleza quanto a questão do sofrimento, e me veio também quanto a questão dos vícios dos sentidos, dos vícios do corpo sentir coisas, dos prazeres do corpo, entende? Que isso dentro de uma religiosidade gera uma super polêmica, né? Tipo, horas de podcast que a gente pode ficar falando sobre isso, mas se a gente realmente reflete com sinceridade, com honestidade, existe algo mesmo de obstrução se você fica demasiadamente apegada a algum sentir no corpo, alguma sensação do corpo, né? Profundo. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro, em defesa da expiação. Não há dúvidas de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo o que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Aqui ele traz novamente isso, né, de que
tem uma correção a ser feita, né, que a gente abre mão dessa vista física para que a gente veja o espiritual. E que nesse processo a gente vai ter medo, porque a gente vai estar abrindo mão dessa vista anterior. Mas o que ele traz aqui não há nada que o Espírito Santo veja, mesmo que seja esse erro, essa profanação do altar, que não seja em direção ao amor, né? Que não seja em direção à expiação, a gente cumprir a tarefa de expiação. Então, mesmo que haja esse erro, entre aspas, o Espírito Santo ele não vai ver o erro em si, ele vai ver o que está para além, né? Que é necessário fazer para corrigir, para que você se reposicione em direção à expiação. Muito lindo, muito lindo. Achei de uma profundidade assim muito grande e que até conecta com o que a gente estava falando há um segundo atrás e que você trouxe, né? Tipo, é um tapa na cara, mas é muito bom. É um pouco isso, né? Olhar para aquilo que precisa ser corrigido pode trazer um desconforto, mas não é para trazer, tá sendo visto para gerar desconforto. Não, o desconforto é algo que é atravessado, porque o desconforto faz parte, mas o que realmente precisa ser visto é o que é importante, né? Tipo, ok, desviei a direção. Ok, um pouquinho desconfortável. Mas eu preciso saber que eu desviei a direção para encontrar a direção correta. É necessário. É um pouco de eximir a culpa da história. Tirar a culpa da história, né? E é isso. Não há dúvida de que isso pode produzir um desconforto. Mas não é o resultado final. Não é para isso. Muito, muito bonito. E essa consciência de que nada, né, é isso, não adianta a gente ficar evitando olhar para aquilo que está no caminho entre nós e o amor. Se existe um obstáculo, vamos supor, né, eu, na direção do amor, tenho ali um murinho que eu construí, e esse murinho ele é doloroso. Ele tá ali, não adianta eu fingir que ele não tá ali, eu negar que ele tá ali. É importante olhar para esse muro para desconstruir esse muro para encontrar o amor. Faz parte. E eu sinto que todos nós, acredito que você que tá ouvindo também, que se você tá ouvindo até aqui, essa gravação de podcasts, então eu acredito que você também tá nessa, né, de entender que vale muito a pena. Vale cada instante que a gente intenciona de olhar para a luz. Não tem preço. Não tem preço. Então, é sobre isso, né? É sobre ter coragem de perceber as distorções simplesmente na intenção de corrigir a mente. E não de ficar se punindo, se julgando, se martirizando por causa disso. Exatamente, né? E eu sinto que essa é a grande diferença, que é uma confusão que a gente faz muito nesse processo, porque vai ter momentos que ele vai falar sobre culpa e ele fala que a culpa é uma criação do ego. Ela foi criada pelo ego para manter a gente no sofrimento. E não é nesse lugar de que... Porque aí essa que é a dificuldade de falar do livro, porque a gente pode começar a confundir níveis. Ele traz que o erro real não existe, porque lembra a metáfora que a gente falou hoje, a gente está sonhando, então que realmente não existe, não existe mesmo. Mas enquanto a gente está sonhando, a gente tem ideias de erro, a gente tem coisas para alinhar, para que a gente até possa sair do sonho. Só que o que acontece muito nesse processo de culpa é que a gente fica apegado ao erro e transforma aquele erro no nosso autoconceito. E isso nos mantém mais ainda no sonho, do tipo, eu sou pecadora, eu sou egoísta, eu não mereço amor, eu não mereço, sabe? E isso, às vezes, não só no nível consciente da mente, mas de maneiras muito inconscientes que me mantém preso nessa ilusão. Em uma série de ciclos, de relacionamentos, de situações que vão acontecendo comigo porque eu estou apegada a esse sofrimento. Então o que ele traz é que a culpa, ela vem do ego, ela não é um instrumento de correção do Espírito Santo, que é também o que ele traz, né? O desconforto existe, e é até a última frase que ele coloca, o desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade de correção. Então, sim, você vai ter consciência que você precisa corrigir, mas é esse desconforto daqui, da consciência, para que você arrume a sua rota. Mas o que vem para além disso, o sofrimento, a culpa, tudo que você se envolve, os ciclos que você repete, isso já não faz parte da correção em direção à expiação. Isso é um processo do ego que te mantém só mais preso aqui. Então, no final das contas, o desconforto ele é positivo, porque é ele que sinaliza. Sem o desconforto a gente acharia que está no caminho e que está fluindo, que está tudo acontecendo. Então ele é um sinal de que não só a gente está sensível para o caminho, como também a gente está tendo ali um sintoma. Opa, tem algo aqui. Se não é consciente,
e tá criando algo que não é da minha preferência, que não é algo que é destrutivo para mim, então é inconsciente. Então tem alguma crença inconsciente, tem algum processo inconsciente que tá criando essa realidade ainda para mim, né? Maravilhoso. Exatamente. Exatamente. 8. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida, porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Então aqui ele traz essa primeira ideia, né? Que o medo da cura surge de uma recusa em aceitar que a cura é necessária. Acho que é uma outra forma da gente poder interpretar esse processo que a gente sente, né? Que é resistência, né? A gente chama isso de medo, mas a gente também chama de resistência ao próprio processo da cura, que é levantado. E a gente tem medo porque em algum nível na nossa consciência a gente sabe que vai ser algo que vai ser atravessado para dissolver, né? Vai ser alguma crença que a gente vai dissolver. E enquanto eu achar que eu quero muito aquela crença, que eu não desisti daquela crença, que aquela crença é muito importante para mim, eu vou ter medo do processo. E esse medo vai ser levantado justamente para que eu não faça a cura, para que eu continue ali naquele momento realimentando aquela crença. Aí ele faz um adendo, né, para essa questão do olhar físico, que eu sinto que é muito também o que o ego vai usar. Ele vai usar muito a forma, né? Falar muito assim, você tá maluca, que esse aqui é o caminho, olha isso aqui que vai acontecer, olha isso aqui como não faz sentido. Então o que ele traz, se você usar o olhar físico para tentar corrigir, você vai ter uma cura equivocada, porque o problema não está no físico, o problema está em outro lugar. Você precisa de uma outra visão para poder realmente enxergar. Só que daí ele fala, você não, ao mesmo tempo, ter essa outra visão é difícil para você, porque você vai ver o teu altar profanado, você vai ver a verdade. Isso é muito duro. Mas, eu adoro que ele fez vários mas aqui nesse parágrafo. Ele fala, mas uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Então, por mais que seja duro ver o altar profanado, né, ter a mente certa em alguns momentos, digamos assim, acessar algumas verdades, nem só sobre a mente certa, mas enxergar, né, aquele equívoco, não no lugar que nem a gente falou da culpa, mas de ver, né, para que você possa se reposicionar, por mais que doa e seja difícil. Se a gente não faz esse movimento, fica pior, porque a gente continua inconsciente do que está acontecendo e permanecendo realimentando aquele ciclo, né? Realimentando aquele sofrimento que a gente está passando. Eu sinto que esse assunto do olhar físico, dos olhos físicos, é muito profundo. É muito profundo. Eu sinto um convite nesse parágrafo a abrir uma pequena disponibilidade, abrir a portinha para acreditar que nada que os olhos físicos, nada, absolutamente nada que os olhos físicos estão vendo nesse momento pode ser a nossa base, né, a nossa fundação para acreditar em qualquer cura, nada. E é o desafio, talvez, assim, para mim é uma coisa assim, é lógico, né, para minha mente do ego, bem claro isso para mim,
para minha mente que tá nesse corpo físico, que tem esses sentidos físicos, é grandioso, porque é o senso comum, é o tal do senso comum. Tipo, eu tô conversando com você aqui, Gabi, você tá aqui na minha frente. Quem vai dizer pra mim que você não tá aqui na minha frente? Por um lado, é muito forte a matéria, a influência da matéria sobre esse instrumento que é o meu corpo físico, os meus olhos físicos, é muito forte essa influência. E por um outro lado, tem um sussurro aqui dentro de mim que fala, tá, mas a sensação que você tem ao olhar pra Gabi é dentro de você. O prazer que você sente se a Gabi te fala uma coisa bonita é dentro de você. A tristeza que você sente se a Gabi te fala uma coisa feia é dentro de você. Ah, porque qualquer experiência que os meus olhos físicos estão registrando é dentro de mim, eu nem precisaria deles. Ah, porque um relacionamento com alguém, aí eu me sinto assim, é dentro, é tudo dentro. Então é quase como que um paradoxo, né? Tipo, e ir soltando a fixação no físico e voltando para esse dentro, aonde tudo acontece, absolutamente tudo. Tem uma visão científica do nosso cérebro lá, acendendo as luzezinhas. Ah, eu olhei pro arco-íris. Aí o meu cérebro, dentro de mim, acontece uma resposta. No meu corpo físico, mas ainda assim, dentro de mim, a experiência acontece pra dentro. E é desafiador. É desafiador. É uma entrega muito grandiosa mesmo, assim. Abrir essa pequena portinha, assim, tipo, pra desacreditar do que os olhos veem. E que é grandioso, porque não adianta eu dizer, eu não acredito, acreditando, como a gente tá falando o tempo todo, né? É um processo. É um processo. E quanto maior é a rendição e a desistência, mais instantâneo pode acontecer essa correção da mente do milagre. Faz sentido? Porque é tudo dentro. Afinal, não precisa de nada fora. Profundo demais. Profundo demais. E eu sinto que é exatamente isso, né? Não, pra gente não negar, a gente tem falado, mas é um convite para essa disponibilidade, para essa brecha na mente, que é muito profunda. Se a gente abre essa brecha, aí que a gente começa a experienciar e entender, né, cada vez mais. E é um pedido muito profundo, não é superficial, é algo assim. Né, que você tá tentando aqui, falando assim, me dá aqui uma brechinha, assim, com a força enorme, vamos lá. Vai abrir a brechinha, vai sim. Mas porque é isso, sabe? É para além, assim, até do falar, dessa troca de palavras, assim, de informações, de intelectualidade. É uma disposição interna mesmo, para enxergar isso, para ter essa brecha, para experienciar o que ele está trazendo. Nove. A gente tá no 9, né? Sim. Ou aí? Tá, eu li tudo do outro. Sim, sim. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessária. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de sua abrangência, do amor muito mais poderoso, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade certa no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Uau! É
Bom, no começo do parágrafo ele traz a ideia da cura, assim como do tempo, que nem ele trouxe, que são coisas que estão na nossa percepção agora, que fazem parte dessa ilusão que parece ser a nossa realidade agora, mas que é algo temporário, porque ela só é necessária enquanto precisa ser curado alguma coisa. Uma vez que está tudo curado, a gente não precisa mais da cura, nem dos milagres, nem do tempo, nem do corpo, né? Todos esses instrumentos que ele vem dizendo que são instrumentos para o caminho em direção à expiação. Aí depois ele introduz o conceito de caridade. E é interessante, né? Porque ele traz que a caridade verdadeira é muito diferente da caridade que a gente tem nesse mundo, sabe? E eu sinto que eu ainda não consigo acessar 100% o que ele diz sobre caridade. Sendo bem honesta, até já participei de retiros do curso Milagre sobre essa temática que eu fiquei, meu Deus, calma. Mas vou dizer o que eu consegui compreender até agora, né? Talvez a Deia possa também complementar com alguma coisa que ela sentiu. Mas o que acontece? No mundo, a caridade está muito ligada à ideia da escassez e da perda, né? Então, eu vejo alguém que tem menos, e daí eu ali, assim, ai, tadinho, vou dar alguma coisa, vou ajudar. Então, muitas vezes a gente está até reforçando o nosso irmão, a ideia que o nosso irmão é um tadinho, sabe? A gente está reforçando ideias exatamente de pequenez em relação ao nosso irmão. E ele diz que isso não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é quando eu consigo ver em um outro, às vezes até coisas que eu não consigo ver em mim mesma. E daí é nesse lugar da integridade do espírito. Então eu enxergo nele o amor, a felicidade perfeita que ele é, né? Que seriam os olhos de Cristo, né? A gente conseguir ver Cristo nele. E essa é a verdadeira caridade. Quando a gente faz isso, é aí que a gente está realmente entregando algo muito grandioso a um ser, que é muito diferente dos conceitos desse mundo. É profundo, estou sendo introduzida também a forma dele enxergar a caridade, mas faz todo sentido para mim. Essa caridade real, da perfeição do outro, de enxergar o outro, às vezes como a gente não é capaz de enxergar nós mesmos. Isso é muito bonito. E é muito bonito perceber que nesse mundo tem muita gente que tem essa capacidade. Muitos seres humanos têm essa capacidade. Eu estou rodeada de pessoas que têm essa capacidade, e isso é uma inspiração para mim. E ao mesmo tempo também compreendo que enquanto a mente não está curada, e enquanto esse mundo é como ele é, a caridade, que é essa fraca lembrança, né, tipo da bondade que é aplicada nesse mundo, ela pode ser necessária. Não que ela seja a verdadeira, mas que ela pode ser importante. Faz todo sentido para mim. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações atuais no tempo. Como seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo, ou não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. O que disse anteriormente, que só a revelação transcende o tempo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Ok. Uau! Aí, novamente ele traz esse conceito. E eu achei muito lindo, né, esse parágrafo. E vi muito também a forma como Jesus fala com a gente no livro, né, em vários momentos.
tipo, você não pode falhar, porque eu sei que você realmente é. Que é esse lugar de caridade, né? Tipo, eu vejo você além do que você é agora, e eu sei que você vai aceitar, né? Tipo, é também essa certeza de que não tem como falhar esse caminho. Muito lindo, muito lindo, muito profundo. E é isso, né? Intenso. Essa sessão para mim foi intenso, principalmente no começo, foi bem forte, assim. Mas eu tô ainda mais grata nesse momento de fechamento desse podcast, porque é uma alegria muito grande sentir no meu coração que um conhecimento, né, que está acessível aqui, realmente me auxilia nesse processo de transição da minha consciência, daquilo que não é real para aquilo que é. Isso é uma bênção. Gratidão, Gabi, pela tua leitura, sempre tão consciente, sempre tão clara. Realmente ajuda muito, muito, muito. Agradeço a você que está ouvindo também, que está tendo essa coragem de estar com a gente nessa experiência. Te convido, né, a refletir como está sendo para você. Não independente, né, de qualquer coisa. Você está conseguindo absorver? Está fazendo sentido para você? É importante refletir essas coisas, né? Esse livro, ele não é, como a Gabi, como a gente está falando, né? Ele não é algo só intelectual. Ele é experiencial. Então, isso está tocando pontos, isso está levantando, mesmo que seja levantando as revoltas e as resistências, então está surtindo algum efeito, né? Tem algo acontecendo aí para você. Talvez se não tem nada, absolutamente nada acontecendo, pode valer a pena você meditar sobre o início ou refletir, né? Tipo, talvez começar a fazer as lições, eu não sei se você já começou a fazer, mas é isso, esse livro ele é realmente um convite à experiência. Que você possa estar experienciando junto com a gente e, enfim, vamos confiar que o processo está acontecendo também para todas nós, todos nós, da maneira que precisa. Gratidão, gente. Muito feliz de ter estado aqui hoje com vocês. A gente parou na metade da sessão, mais ou menos na metade. E daí no próximo podcast a gente continua, para não ficar muito comprido. E é isso, muito feliz de ter estado com vocês hoje. É isso, pessoal. Gratidão. Até o próximo podcast.